Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Percursos Pedagógicos, um programa que discute as boas práticas e as diretrizes da educação e do currículo santista. O nosso assunto de hoje é a literatura periférica na escola. Vamos falar da importância dessa produção literária e, para conversar sobre isso, recebemos aqui no estúdio Luísa de Paula, pedagoga, historiadora e mestranda em educação. A Luísa criou um projeto de produção e literatura periférica na escola e, por causa dele, nós recebemos também Michele Souza, ex-aluna da Unidade Municipal de Ensino Dr. José da Costa e Silva Sobrinho, onde o projeto foi realizado. E hoje ela é estudante de Serviço Social na Unifesp. Ao longo do programa, vamos contar também com a contribuição da Patrícia Gimin, que participou do projeto Slam, Poesia Marginal e Periférica como um ato de resistência junto à professora Luísa. Muito obrigada pela participação de vocês, meninas. A gente é que agradece, né, pelo convite. Joia. Gratidão. Vou começar perguntando para a professora Luísa o que é a literatura periférica ou da periferia. É uma literatura que se faz a partir da vivência e de olhar das pessoas que ocupam esse território da periferia, que é aquelas pessoas que estão, na maioria das vezes, em mais vulnerabilidade social, estão às margens, né? Por isso que a gente coloca como uma poesia, né? Uma literatura marginal, porque está à margem na questão da visibilidade, na questão da escuta e de todos os acessos que muitas das vezes são negados a essas pessoas, né? E vem como resistência na maioria das vezes, apesar que ela não se reduz somente à resistência, né? Porque as pessoas elas falam sobre todos os assuntos. Michele, você como ex-estudante da rede municipal, como você enxerga a importância de ter uma literatura dessa fazendo parte do currículo escolar? Eu acho extremamente importante, até porque nas vivências que hoje eu encaro, né? Então, eu tenho um outro olhar para o mundo, para as minhas vivências, para a realidade que eu vivo, por conta do Slam, por conta desse trabalho de literatura marginal periférica. Luísa, é uma virada de chave a literatura periférica na vida desses estudantes? Sim. Porque, vendo a Michele falar, eu tive essa impressão, uma virada de chave. Sim, porque o que acontece? As crianças, elas vivem e vivenciam essa realidade e elas... É como se aquilo fosse comum. Então, a avó já era daquele jeito, a bisavó, a minha mãe já era e eu vou continuar dentro desse ciclo, né? Marginalizado. E, às vezes, eu lembro que eu passei uma situação com um aluno que ele queria muito falar uma coisa e ele não conseguia se expressar de um jeito a ser ouvido. O que é, de fato, o projeto e como que ele surgiu? Quando você percebeu que deveria fazer e poderia fazer? O projeto, ele se trata de um projeto literário, né, amplo, porque ele não se reduz apenas a uma sala de aula, mas na sua abrangência ele pega todo o contexto escolar, tanto a comunidade, sabe, toda a comunidade escolar ele é alcançada. E ele tem como base a produção literária, a escuta, baseada nas rodas de Slam. O que é o Slam? O Slam ele é um movimento cultural que veio para o Brasil, trazido pela Roberta Estrela Dalva, poeta, e é uma batalha de poesia falada. Então, as pessoas se inscrevem com poesias autorais de até 3 minutos e é um espaço de escuta, onde as pessoas vão para declamar suas poesias e aí tem o julgamento e a que for mais bem votada na noite ganha aquele slam. E o que é legal do Slam é que as pessoas têm um combinado. As pessoas elas têm que parar durante 3 minutos para escutar as outras. Michele, o que te fez, de fato, então, participar de um projeto como esse? Eu já fico pensando em mil definições pelo que a professora Luísa acabou de contar. Eu estudava no PIRA, né, que é como a gente chama carinhosamente a UME, desde o 3º ano do ensino fundamental. E eu sempre fui uma criança que era bem engajada, assim, dentro da escola. E eu já gostava muito de ler, eu era apaixonada por leitura, gostava muito de escrever também. E eu conheci o Slam, eu nunca fui aluna da Luísa, infelizmente. Mas a gente se conheceu quando eu estava no 7º ano, já no ensino fundamental 2. E eu lembro que começou o Slam na escola, lembro que eu fui uma vez assistir.
as crianças recitando, e eu me encantei, assim, me apaixonei. Eu achei muito incrível, tipo assim, elas estarem... ser uma poesia diferente do convencional, né? É uma oportunidade também para trabalhar essas questões dentro da escola, né? Então, trabalhar o racismo, trabalhar o assédio, trabalhar as questões de preconceito. Então, o Pira, tipo, depois desse projeto, ele mudou. A escola se transformou, assim. Tudo naquela época era encantador para mim, tudo. Conhecer coisas novas, lugares novos. Então, o projeto em si ele é encantador e ele forma muito. É um projeto formador, assim, de um olhar crítico para a sociedade, para o que a gente vive. E essa temática do Islã entrou para o currículo das escolas municipais de Santos. Qual foi a sensação, professora? Eu acredito muito numa educação transformadora. Mas eu não sabia que eu, quanto profissional, poderia ir tão longe. Eu acho que tenho certeza, que um dos orgulhos da minha profissão é esse legado. A oportunidade de ter lá no plano curricular de Santos um documento oficial da cidade. A SEDUC, com a sua sensibilidade, veio, colocou essa temática e garantiu, a partir do 5º ano, que todos os alunos e todos os professores que quisessem desenvolver trabalhos com o Islã, com poesia marginal periférica, fossem respaldados por um documento oficial. Isso, para mim, é muito importante e significativo, tanto na minha carreira quanto para outros professores, porque, assim, nós começamos ali a lapidar o terreno e abrir portas. A gente costuma falar, né, dentro do movimento negro, que a gente vai abrindo porta para os nossos, né? Então, quando a gente consegue abrir uma porta dessa de reconhecimento e dar subsídio para que os nossos possam também fazer, é muito importante. Principalmente porque a cultura marginal periférica, a literatura marginal periférica, os slams sofrem ainda muito com o preconceito. Então, um professor, por mais que ele entenda tudo isso, o quanto é importante esse trabalho para dentro da escola, às vezes ele encontra resistência entre os seus parceiros, às vezes. Mas quando tem um respaldo legal da SEDUC junto, não tem o que questionar. Sim. Sabe? Então, esse é um presente que o nosso trabalho nos trouxe e que ficou o nosso legado e que é um dos orgulhos que a gente tem de ter contribuído com isso, para que outras pessoas também possam ter a oportunidade, sem um peso, né, de repente ser barrado por alguma coisa, de vivenciar as mesmas coisas que nós vivenciamos. Isso é histórico, porque nem todas as prefeituras têm essa preocupação de legitimar esse trabalho num documento oficial, sabe? Então é muito assim, às vezes feito pelas bordas, né? Aquela coisa assim, não se documenta, não dá visibilidade. E a gente, como povo preto, como uma cultura que a gente quer retomar, né, a nossa ancestralidade, a nossa africanidade. Por que eu digo isso? Porque na maioria das vezes quem está nas margens, quem está nas bordas, quem está nas periferias é o povo preto. Se a gente quer uma educação étnico-racial, antirracista, a gente tem que fazer esse movimento mesmo. O que é que nesse tempo histórico, nesses territórios, está sendo repercutido? É o Islã? Então a gente pega o Islã e coloca aqui no plano santista para que todos os professores, todos os alunos que sentirem a vontade de desenvolver esse trabalho nas suas escolas tenham respaldo. Então isso não tem valor, isso não tem, desculpa, isso não tem preço, isso tem valor, um valor histórico. Eu quero endossar isso. Uma das pessoas importantes para o projeto foi a escritora e produtora cultural Patrícia Gimin. Nós conversamos com ela para saber como foi o envolvimento no projeto. Vamos assistir? Eu fazia parte de um projeto chamado Interescolar, aqui em São Paulo. E aí uma amiga participou de uma ação que teve no SESC, na Baixada, e falou que ela levou a escola dela e tal. E eu falei assim, vou falar para ela que se ela quiser eu posso ajudar. Porque eu vi que era um projeto bacana, que precisava muito de apoio. E foi assim que eu comecei. Então, a gente foi apresentada para a Deusa Poetisa. A Deusa fez a ponte, a gente se conheceu.
E aí eu conheci a escola, marquei para conhecer a Luísa, conheci a escola também, conheci o projeto, e aí a gente tocou esse projeto durante 4 anos, se não me engano, 4, 5 anos. Eu acho que a nossa parceria, ó, a gente fez uma parceria em pé de igualdade, né? Então, a Lu tinha a escola, a vontade, e eu tinha o conhecimento do Islã, a competição, a experiência de estar nas batalhas, da poesia. Então, a gente juntou o conhecimento, né? A gente juntou o que cada uma tinha. Ela já trabalhava, eu peguei uma turma pronta, porque ela já trabalhava poesia na escola. Eu levei meu conhecimento de literatura, de performance, dentro do slam, falava sobre slam. A gente trabalhou mangueiro, né? Então, mangueiro é um termo que a gente usa para vender livros de mão em mão. Então, a gente fez fanzine, fez livro com a molecada, eu ensinei como eles faziam isso. O que eu pude ensinar, dentro do conhecimento que eu tinha, eu ensinei. Então, a Lu é muito generosa quando fala, foi especial, mas na verdade nós duas fomos, né? Então, dentro do processo. E, professora Luísa, qual a importância de se criar projetos com esse tema? Como eu já coloquei, a questão das crianças se verem como produtores de cultura. E eu acho que, para além disso, vou pegar o gancho do que a Michelle também já colocou aqui, apresentar escritores vivos e que estejam próximos a ele. Então, a partir do momento que eu pego pessoas de outras periferias que também estão escrevendo sobre as suas periferias e são referências vivas, eu coloco para os alunos a possibilidade deles também se verem, dialogarem com essas pessoas e também oportunidade deles trazerem o que eles querem também para dentro dessa cultura. Diminuir a distância, né? Sim, essa é a intenção, né? Sim. É se apropriar mesmo. E a gente perguntou para a Patrícia qual a importância de trabalhar com literatura e, sobretudo, a literatura periférica nas escolas. Vamos ouvir mais uma vez? A gente tem uma literatura que é a história das escolas, uma literatura cheia de preconceito, uma literatura cheia de pensamento retrógrado. Eu acho que a literatura periférica, além de acessível, ela é de fácil compreensão, ela é atual e ela é viva. Quando a gente fala de literatura periférica, a gente fala do autor que você consegue conversar, que você consegue trocar uma ideia, que você consegue falar sobre o livro com ele, sabe? Hoje, nos livros de história, se você for pensar, vamos perguntar quem é Zumbi. A Zumbi foi um cara que ele foi líder de uma revolução e aí só que Zumbi foi escravo. Até hoje nós somos descendentes de escravos. Pessoas pretas são descendentes de escravos. Então, a literatura periférica ela é importante nas escolas, principalmente nas escolas públicas, para fazer uma correção do que foi ensinado antes. Monteiro Lobato não é uma referência para crianças periféricas. Monteiro Lobato é referência para famílias escravagistas, para gente que teve escravos. Ele é referência para essas pessoas. Alguns meses após a entrevista, a Patrícia Gimin nos deixou, mas seu legado continua no projeto que ela desenvolveu com a professora Luísa. Professora Luísa fez um comentário sobre essa fala da Patrícia. Qual é, professora? Sempre certeira na fala dela, sempre muito certeira. E eu digo isso porque é sobre o referencial, né? Não é sobre colocar o povo negro periférico, né, na sua maioria negros periféricos, como o escravizado, e sim como que realmente somos, reis e rainhas. Nós descendemos de reis e rainhas, né? E é isso que traz essa literatura também. Não é só o sofrimento, não é só as mazelas, mas também esse empoderamento para retomar o que éramos antes disso aqui. Antes, em África, éramos reis e rainhas. Veio todo tipo de africano para cá. Aqui foi escravizado, né? E ela é muito certeira, é isso. Certeira e... Você falou mais alguma coisa. Abusada.
Patrícia é abusada de falar, e é isso mesmo, precisa. Às vezes, infelizmente, né? Mas a gente precisa ser abusado na fala. Falar o que realmente precisa ser dito, sabe? Quando ela fala de Monteiro Lobato, ela precisa falar sobre isso, porque até hoje a gente tem a Semana do Monteiro Lobato na escola. E a gente sabe que o Monteiro Lobato é um cara extremamente preconceituoso, uma literatura extremamente preconceituosa. Se é que teve alguma relevância, teve naquele momento histórico, mas o que a gente quer construir a partir de agora com essa narrativa educação antirracista, étnico-racial, o que a gente quer? Então, é necessário a gente romper com algumas coisas e falar, bom, se serviu em algum momento, serviu lá. Agora aqui não mais. Por isso que eu digo abusada, entendeu? Falar o necessário, que às vezes parece óbvio, mas que as pessoas às vezes não querem muito ouvir, né? Uhum. E, Michele, você continua a produzir essa literatura? E que tipo seria? Se mudou, se não mudou? Quando eu tinha 15 anos, né, foi quando eu publiquei o meu primeiro livro de poesias, que se chama A Voa, que foi, na época, uma homenagem, né, à professora Luísa, à Patrícia, e a todas as mulheres que olhavam pra gente e falavam, elas tinham uma frase que era muito "a voa, menina". Sim. E a Patrícia tem uma música, né, que ela declama em uma das poesias dela, que é Voa Preta. E é uma música muito significativa e eu quis homenagear na época, né? E o livro é incrível, né? Uma questão material, né? Um sonho que se materializou e que hoje, né, me transformou em completa, né? Então, hoje eu escrevo, né? Hoje em dia eu tô escrevendo mais academicamente, né? Só que eu acho que o que eu escrevo hoje, academicamente, vem de muito processo a partir de ter declamado nos slams, de ter conhecido o movimento, de ter ressignificado toda a história, né, de vivência que eu tinha, de olhar crítico, assim, para a realidade, para a sociedade. Então, hoje, na universidade, eu estou escrevendo sobre a questão da especulação imobiliária e como ela afeta, né, as populações marginalizadas, né, e no contexto de racismo socioambiental. Então, hoje escrever sobre isso foi porque antes eu discuti sobre isso e a Patrícia e a professora Luísa foram as pessoas que mais ensinaram sobre a gente, né? Então, eu lembro que a gente tinha muitos debates, né, e elas ensinaram tanto pra gente um olhar, né, de um olhar novo sobre o mundo, um olhar mais crítico. Então, hoje eu consigo ter esse diferencial, né, de olhar para a sociedade e né, criticar sobre isso, criticar esse problema que está posto, né, que muitas vezes as pessoas não querem, né, fazer essa mudança. Mas hoje acho que o slam e esse processo, né, dentro da sala de aula da escola formou a gente para, né, e avançarmos, né, nas discussões, avançarmos nas pautas. Então, acho que, dando gancho, né, no que a Patrícia disse, sobre a questão, a gente tem uma lei dentro das escolas que fala sobre trabalhar a questão do racismo, né, só que em muitas escolas isso não é trabalhado. Então, acho que a partir do slam, né, das denúncias, das poesias, dos casos de racismo, a gente consegue ter um diferencial para trabalhar com as crianças, né, e é extremamente importante. Acho que o slam Pira VDC foi um referencial para as outras escolas, né, foi o primeiro slam escolar da cidade de Santos, mas não o único hoje em dia, né, hoje a gente tem mais, e só existem mais porque houve o primeiro. A produção e o estudo da literatura, que é produzida a partir da perspectiva da periferia na escola, não apenas enriquece o currículo, mas também promovem a justiça social, a inclusão cultural e o desenvolvimento pessoal e comunitário. É importante que as escolas incentivem e apoiem projetos que valorizam e dão voz às comunidades periféricas, reconhecendo o potencial transformador da literatura como instrumento de educação e empoderamento. Muito obrigada, professora Luísa e Michele, por compartilharem essa experiência conosco. Uma conversa como essa nos abre novas possibilidades e é isso que a gente quer. Continue conosco nesta jornada dos percursos pedagógicos. Até o próximo programa e eu te espero.